impossível é ouvir. Jairo ouviu a voz de Jesus, Jairo ouviu falar de Jesus, e o primeiro segredo do impossível é ouvir. Eu te pergunto nessa noite, você está ouvindo a voz do Senhor? Você está dando ouvido à voz daquele que tem o poder para mudar a sua história? Pois a Bíblia Sagrada declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Cada vez que você dá ouvido, a sua vida muda. Eu imagino Jairo dentro da religião dele, porque para muitos o Senhor Jesus era um falso profeta. Para muitos o Senhor Jesus estava ali enganando as pessoas. Mas Jairo, ele começou a ouvir aquela voz, ele começou a ouvir aquela palavra, ele começou a ouvir acerca do Senhor Jesus, e ele precisou fechar os ouvidos dele para as outras vozes, para ouvir a voz do Senhor Jesus. É tempo de você fechar, tampar os seus ouvidos para as outras vozes, para você começar a ouvir a voz do Senhor Jesus. Pare de ouvir a voz de pessoas que não acreditam no Senhor. Imagine aí José falando o seu sonho para os seus irmãos. E você sabe quais foram os primeiros a não acreditar nos sonhos de José? Aqueles que não ouviram a voz, aqueles que ouviram a voz de José e que não ouviram a voz de Deus. Talvez as pessoas vão ouvir a sua voz falando do sonho. Falando de sonho, o Jorge, que é pai do Jorge, o seu Jorge, que é o meu amigo, eu mandei uma chave de sabedoria para ele acerca do passado, que muitas pessoas estão envenenando o presente porque estão vivendo do passado. E ele falou que quem vive de passado sofre duas vezes. Quem vive de passado sofre duas vezes. Tem pessoas que ao invés de ouvir a voz de Jesus, ela está trazendo as vozes do passado para a vida dela. E eu conversando com o seu Jorge, ele falou comigo que nós precisamos viver o presente e planejar o futuro. E esse futuro nós não podemos falar para todas as pessoas. Porque a partir do momento que nós falamos para outras pessoas, esse sonho ele pode ser fracassado, porque nem todos ouviram a voz que você ouviu, que foi a voz do Senhor Jesus. Então o desafio é deixar de ouvir as outras vozes para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Se ele falou, ouça a voz dele. Se ele disse, acredite na voz dele. Porque a partir do momento que você ouve a voz de Jesus, você começa a viver o impossível. Tampe os seus ouvidos para todos aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra do Senhor, e comece a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que Samuel, ele morava com o profeta Eli, o sacerdote Eli, e uma certa noite, onde era raro a Deus aparecer para pessoas, Deus falar para pessoas, Deus, ele começa a falar, Samuel, Samuel. E quando Deus fala Samuel, Samuel corre até Eli e ele fala para Eli, sim, meu Senhor, o que é que você me diz? O que é que você quer comigo? Ele fala, não foi eu que falei. Tem pessoas que não estão identificando a voz do Senhor. Tem pessoas que não estão identificando a voz do Deus Todo-Poderoso. É tempo de você ouvir a voz dele. Mais uma vez, Samuel vai deitar e o Senhor chama ele novamente. Samuel, Samuel. Samuel vai até Eli e ele fala, eu não falei nada com você. Até que ele entende que é Deus chamando Samuel para um tempo de intimidade. Deus está te chamando para sair do raso, para você ir para a profundidade da intimidade com Ele. A partir do momento que você viver na intimidade com Deus, sua vida não será mais a mesma. Glória a Deus. E a partir do momento que Samuel decodifica a voz de Deus, ali
o Senhor chama novamente Samuel, Samuel. Samuel fala: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a tua vontade. Ouvir a voz de Deus requer sacrifício. Ouvir a voz de Deus requer renúncia. Ouvir a voz de Deus requer sabedoria, para que você venha seguir em frente, para que a sua vida seja transformada. Então, o primeiro segredo do impossível é ouvir. Ouça e tenha o impossível na sua vida.